Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Só esperar a turma chegar. Dá mais uns 5 minutinhos e a gente começa, tá ok? Boa noite, tá tranquilo. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Só aguardar a Boa noite, turma. professor. Tudo bom? Tudo bem, Cecília? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Sejam todos aí bem-vindos novamente. Mas essa semana aí, nossa, semana passada conversamos aqui a respeito da nossa aula, da nossa programação, né? Colocamos aí justamente como que vai ser nosso trabalho, nosso plano e nosso desenvolvimento. Ninguém vai abrir o vídeo não, turma? Vai me deixar aqui todo mundo sozinho? Eu sozinho aqui? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Aqui, então, como eu combinei com vocês, eu deixei gravado e mandei até no grupo para vocês a nossa primeira aula, que foi justamente... Boa noite, Gustavão. Boa noite, Robson. Eu deixei justamente gravado para vocês nossa primeira aula, que fala aí da questão da organização do Estado. E aí, aqueles que não têm possibilidade de assistir a aula e pedir que não tenham a possibilidade em determinados horários, assistam outros horários, e combinamos que as aulas nossas presenciais durante a segunda-feira de forma remota, a qual se dá neste horário, nós vamos tirar dúvida e explicar alguma questão acerca da matéria. Então, eu postei, se me falha a memória, foi domingo, desculpa até o horário, tá, gente? A partir dessa semana, eu já começo a postar a matéria e o vídeo da aula de forma mais antecipada para vocês. Postei lá e coloquei no nosso grupo de WhatsApp o link lá da aula que eu explico justamente essa aula 1, que eu chamo aí, que é justamente a introdução sobre a organização do Estado. E também postei no nosso sistema lá, faculdade, justamente o texto acerca de toda a questão que enumera aí a nossa organização do Estado. Então, conforme a gente combinou semana passada, né, eu tenho aí
me coloco agora à disposição de vocês para tirar alguma dúvida. Eu fiz de propósito alguns pontos na apresentação propositais para trazer algumas dúvidas para vocês indagarem. Então, a primeira pergunta aqui que eu faço a vocês: todo mundo assistiu o meu vídeo com a gravação da aula ou não? Joia. Aí Cecília colocou que sim, Gustavo falou que não conseguiu ver e etc e tal. Aqueles que não conseguiram ver, eu peço por gentileza que assistam o vídeo, que ele é o vídeo todo explicativo, tá? Do que é essa nossa primeira aula, tá? Por que eu preciso que vocês assistam? Assistir, pegar papel e caneta, vai assistindo e vai anotando. Entendi isso, não entendi aquilo, não entendi aquilo, eu estou com dúvida nisso, eu preciso do professor para aquilo, e etc. e tal. Então, aqueles que assistiram, junto com os que não assistiram ainda, eu gostaria que me falasse agora aqui o que achou, qual que é o sentimento, o que recebeu, o que não recebeu aí de feedback, para a gente trocar uma ideia e eu saudar algumas dúvidas aqui para vocês. Vamos lá, o que você achou, Cecília? Puxa a turma aí. Licença, professor. Toda? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo e tô doido para ver vocês. Ninguém abre o vídeo para mim. Deixa eu abrir aqui. Pode abrir. Eu já falei com vocês que eu sou carente, que eu fico muito sozinho. Então, eu tô entrando agora, é meu primeiro período, eu entrei logo no terceiro, né? Bacana. Seja muito bem-vinda, tá, Cecília? Obrigada. E aí, assim, minha primeira impressão foi que eu fiquei um pouco, digamos que, assustada, assim, com a questão da Constituição, assim, você foi falando os parágrafos, os incisos, e aí eu fiquei um pouco perdida, assim, em alguns pontos. Uhum. Não sei se é porque, né, meu primeiro contato e tudo, mas só um feedback mesmo, assim. Aí eu fui abrindo a Constituição, fui lendo as coisas que o senhor foi falando, fui acompanhando, mas em alguns pontos, assim, eu não consegui pegar muito bem, principalmente na parte de inciso, assim, eu não entendi muito bem, assim. Perfeito. A intenção é justamente essa, que vocês tragam isso para mim, para vocês poderem assistir o vídeo 1, 2, 3 vezes, ver o material que está escrito e vocês poderem me sugar o máximo possível aqui para a gente desenvolver essa questão. A primeira situação, eu estou perdido e tudo, não assusta não, tá? Com o tempo você vai habituando, você vai chegando ao local, você vai justamente encontrando aí as questões e as matérias. Mas você trouxe uma questão muito interessante aqui, e que no início do curso, pelo menos eu já dei aula muito em algumas questões de início de curso, e é uma questão meio interessante, porque às vezes a gente fica assim, no início do curso de Direito a gente não vai aprender nada que a gente vai usar na vida prática, não. É uma bobeira eu gastar tempo com isso e etc. e tal. Errado, nós estamos equivocados para quem pensa dessa forma. Por quê, turma? Algumas coisas são muito padronizadas aí, elas trazem para a gente uma grande surpresa. A primeira delas que a gente tem que citar aqui é que quando a gente estuda organização do Estado e a divisão dos poderes, na Constituição a gente tem algo muito bem definido e muito bacana, e que quem assistiu o vídeo viu lá que um processo histórico nosso traz para a gente essa questão de necessidade de divisão dos poderes. Mas, ao mesmo tempo que traz para a gente essa divisão e essa necessidade de poder em separado, principalmente aqui falando da nossa aula, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, turma, nós temos outras questões. Professor, e quais são essas outras questões? Porque eles se interrelacionam entre si, mas cada um tem que saber até que ponto que vai e onde que vai. E aí a Cecília coloca uma situação muito interessante. Professor, eu fiz igual você falou no vídeo e peguei a Constituição e fui lendo a Constituição e me perdi. É uma coisa muito interessante, né, gente? Porque no curso de Direito, às vezes a gente fica tão
atordoado, trabalho, compromisso, e etc. e tal, e de repente você vai para a faculdade e descobre que naquele dia tem uma prova, né? Aí um aluno vira e fala assim, não, é prova de constitucional, é tranquilo, é só ler do artigo 18 a 25 que vai ser a matéria da prova. E realmente, turma, se a gente pegar o artigo 18 a 25 da Constituição, acho que em 10, 15 minutos a gente lê ele todo. A gente lê. Mas a gente vai entender? Eis a questão. E aí existem algumas coisas muito básicas que, quando a gente usa no nosso dia a dia, fica mais fácil da gente entender. Então, um exemplo. Se vocês já aprenderam, ótimo, mas se vocês não aprenderam, está no momento agora aqui, vocês me aproveitam. Tá? Quando a gente tem um artigo, ele tem uma lógica dele ser escrito. Então, a gente tem a primeira parte do artigo lá, que é chamada de caput. Caput nada mais é do que a cabeça, e nada mais é do que define o que é a regra geral. Então, o artigo traz lá naquela primeira partezinha, tipo artigo 18, aí vem lá, aquilo ali é a regra geral. Os incisos, turma, o que são os incisos? Nada mais é do que especificações acerca da regra geral. Então, exemplo, vamos pegar aqui só para vocês entenderem. Abra aí, por favor, o artigo, inclusive eu falei dele na hora da prova, na hora da aula, eu já estou pensando em prova. Abre o artigo aí, abre aí, por favor, a Constituição nossa, e abra, por favor, lá no artigo 24. Olha que interessante. O artigo 24 traz assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Ou seja, eu falei com vocês nessa aula, que está gravada aí, que quem assistiu, ótimo, quem não assistiu, sobre a competência concorrente. E o que é competência concorrente, gente? É que os entes legislam sobre determinada questão, obedecendo a hierarquia das normas. Primeiro, Constituição, Poder Federal, depois Estado. Então, é concorrentemente. E aí vem o inciso 1, até o inciso 16 neste artigo. Então, vai caber à União e os Estados legislar de forma concorrente, né? Sobre o quê? Inciso 1, sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Outra especificação do que eles legislam de forma concorrente, orçamento, né? Então, todas essas questões, todos os incisos, são especificações do que a União pode legislar de forma concorrente com o Estado. Então, quando a gente tem o caput, que é o artigo 24, que é essa primeira parte, é a regra geral. E os incisos, nós estamos especificando. E o que quer dizer, então, dentro de um artigo, o parágrafo? Uma exceção à regra, gente. Olha só, a regra geral é o quê? Vai competir a União e os Estados legislar de forma concorrente sobre diversas coisas. Aí, quando você vai lá no parágrafo 3º, fala assim: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados vão ter competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Por quê? Porque a regra está falando que a União, junto com os Estados, tem que legislar de forma concorrente, ou seja, ela traz a regra geral e os Estados vêm e legislam obedecendo o que ela trouxe de regra geral. E olha o que o parágrafo 3º fala. Se eu não tenho a regra geral, ou seja, uma regra da União, o Estado vem e cria a regra dele, sem nenhum tipo de parâmetro. Então, um exemplo clássico que eu dei para vocês na aula foi justamente, turma, a questão do IPVA. Nós temos a Constituição lá no artigo 155, que fala que compete aos Estados instituir impostos sobre propriedade de veículo automotor. E aí, quando a gente vai ver,
cada estado tem a sua lei própria e faz do jeito que convém. Então, exemplo, IPVA no Espírito Santo é 2%, em Minas é 4%, em Goiás é diferente para carro zero, cada estado é diferente. Ou seja, não tem uma lei federal trazendo regras básicas. E aí aplica-se esse parágrafo 3º do artigo 24. Ou seja, já que eu não tenho regra federal, cada estado faz como bem entende. Aí vamos pegar aqui um exemplo. Gustavo, você está aí? Abre seu áudio, por favor. Oi, professor. Tá dando pra me ouvir? Boa noite, tá bom? Boa noite, tranquilo? Você está dormindo não, né? Não, de jeito nenhum. Estou brincando. Mas vamos pegar o Gustavo aqui de exemplo. Gustavo, você trabalha? Trabalho. Com o quê? Eu sou jovem aprendiz, na verdade. Joia, Na show própria de faculdade bola. mesmo. Perfeito. Você tem intenção de advogar ou de fazer outra coisa com direito? Bom, a princípio, advogar, talvez, mas a intenção final não é essa, não. Não, eu já ia te elogiar, falei isso mesmo, nós estamos precisando de bons advogados, mas eu vou te mudar de ideia. Você vai só advogar? Não, você vai advogar. E aí, Gustavo, tem um caso muito interessante. Suponhamos que você conversa aí com uma pessoa e vira e fala assim, eu estou fazendo direito porque eu estou muito tranquilo na minha vida e queria estudar, e o curso de direito é um curso muito bonito. E é muito normal eu ter alunos, Gustavo, que às vezes vira para mim e fala assim, professor, eu estou fazendo um curso de direito, mas não é para advogar, não é para fazer um concurso, mas é uma realização pessoal, é para eu ter mais consciência acerca de cidadania, do que eu posso, do que eu não posso, etc. e tal. E às vezes a gente ensina, como a Cecília aqui pediu, a gente compartilha algumas questões e ensina, tipo, gente, quando você for ler um artigo, pensa em regra geral, especificação e exceção à regra. Se eu penso assim, eu consigo interpretar muito mais fácil o que o artigo está falando. Porque essa divisão de ter uma regra geral, especificação e exceção à regra, que é o parágrafo dentro do artigo, é para ter um sentido. Aí vira aquele aluno para mim e fala assim, professor, mas eu não preciso disso não, porque eu não vou advogar, não vou fazer nada. Beleza, turma. Só que você quer ver onde que você tem um emprego da mesma forma de escrever um artigo, de escrever uma Constituição, de escrever um código, a gente tem um emprego no dia a dia disso? Quando você vai fazer um contrato. Então, por mais que, às vezes, vocês não queiram entender A, B ou C, ou por que é escrito daquele jeito, eu desejo para todos vocês que vocês tenham muito sucesso na vida, e principalmente sucesso profissional e financeiro, porque se vocês tiverem um dia, você vai ter que fazer pelo menos alguma coisa, algum contrato de compra e venda, você vai assinar. Se você não escrever ele, mas você vai ter que entender como que ele é redigido e por que ele é redigido daquele jeito. Então, um caso muito simples que você pode imaginar é o seguinte, o Gustavo tem que fazer lá um contrato de compra e venda de um imóvel que ele está comprando. E esse contrato de compra e venda de imóvel, ele é todo bonitinho e dividido? Sim. E por que ele é dividido e bonitinho? À toa? Não, para ficar mais fácil de quem pegar e entender. Então, tem lá a cláusula primeira das partes. Quem é o comprador, quem é o vendedor. Cláusula segunda, do objeto. Então, vai colocar lá. Constitui objeto deste contrato a compra e venda de um imóvel tal. Cláusula terceira, do preço e forma de pagamento. Aí a regra geral, os compradores irão comprar o imóvel pelo preço de R$300 mil. 2 pontos. Ou seja, qual que é a regra geral dessa cláusula terceira? O preço, 300 mil. 2 pontos. Inciso 1. 100 mil reais será pago no ato da assinatura desse contrato mediante transferência bancária, servindo
o comprovante da transferência como recibo. Inciso 2. R$ 200 mil serão pagos mediante concessão de financiamento habitacional, que deverá ser providenciado em até 90 dias. Ou seja, eu especifiquei dentro da cláusula, que eu posso chamar de artigo aqui, só para vocês entenderem, a regra geral 300 mil, e eu especifiquei como que vai pagar. Parágrafo 1º. O comprador, caso queira antecipar qualquer valor, deverá fazê-lo num prazo de tanto, na seguinte conta. Olha, a regra geral, pagar 300 mil. Como? Estipulei 100 mil de entrada, 200 financiado, mas eu trouxe um parágrafo único, uma exceção à forma de pagamento. Se você quiser me antecipar o pagamento ou financiar menos, você me paga e modifica-se a regra geral. Vocês estão entendendo que quando a gente começa a interpretar a forma de que e como as coisas são redigidas ou escritas, a gente entende o conteúdo que vai estar ali de uma forma muito mais simples? Então, tenham essa questão, turma. Peguem isso que eu estou citando para vocês levarem aí e terem isso como um aprendizado bacana para vocês. Eu fiz me entender, gente? Está tranquilo? Tranquilo, professor. Perfeito, perfeito. Alguém com mais alguma dúvida, gente? Alguém com mais alguma colocação? Alguém viu o que eu coloquei lá na matéria? Entendeu, não entendeu? E etc. Eu preciso que vocês me provoquem para a gente ir discutindo. Todo mundo entendeu tudo que eu falei lá? De toda a competência, competência material, competência formal, as questões lá dos atos, o que é delegável, o que não é delegável, o que é concorrente, o que é comum. Está super tranquilo? Essa parte do que é delegável não ficou muito tranquilo, não. Joia. Então, vamos lá, Cecília e turma. O que é? A primeira coisa é o seguinte, toda vez que você tiver dúvida em algumas expressões jurídicas, tenha muita tranquilidade e não tente entender a matéria no direito constitucional propriamente dito. Então, quando eu falo assim, você é casada, Cecília? Namora? Namoro. Você namora. Então, beleza. Quando você vira e fala para a pessoa que você namora, para ela fazer alguma coisa, o que você está fazendo? Ou você está pedindo, ou você está mandando, ou você está delegando, correto? Correto. O que é delegar? O que você acha? Eu vou delegar alguma coisa para aquela pessoa que eu namoro fazer. Eu acredito que seja uma espécie de passar funções, assim? Perfeito. Então, quando você tem alguns tipos de competências dentro da Constituição que são delegáveis, é porque aquele ente, no caso, quais são os entes? Estados, município e União, podem pegar aquele tipo de competência e delegar aos outros entes para que ali eles façam aquela questão. Ou seja, a competência principal para fazer ou para dar alguma coisa era da Cecília, mas ela pode delegar aquela questão para uma terceira pessoa. No caso do direito constitucional, quando eu expliquei lá o que seriam as competências e quando eu falei da competência delegável, é justamente a figura de algumas situações a gente ter aí o ente público delegando ao outro ente para que o outro ente possa fazer, possa executar, né? Então, até coloco no material assim, são recebidas por um ente em razão de repasse de competência de outro ente.
Então, eu tenho justamente as competências que um ente pode me passar ao outro. Então, eu citei lá como exemplo, nós temos a questão do, vamos falar aí, do Imposto Territorial Rural, ITR. A competência de cobrar, fiscalizar tudo é da União. Mas a União pode delegar o direito de fiscalizar e cobrar para o município. Ou seja, quem tem toda a atribuição constitucional é a União, mas a União pode outorgar, delegar essa competência de cobrar e fiscalizar para os municípios. Então, ela está passando para um outro ente a competência que lhe cabe. É tudo? Não. Aí vai depender do que está exposto na Constituição, qual matéria que você pode delegar. Então, um exemplo. Quando a gente fala em Força de Segurança Nacional, eu posso delegar ela para Estado ou município? Acredito que não. Por que não? Eu estou falando de uma Força de Segurança Nacional. Nacional. E aí ela tem uma questão de proteção. Aí vai naquela questão de soberania nacional que a gente trabalhou na aula, daquelas questões gerais que a gente trabalhou todas. Então, aí você tem uma questão extremamente o quê? Restritiva. Ok? Tranquilo até aí, gente? E aí, mas ninguém com dúvida, turma? Mais nada? Todo mundo assistiu meu vídeo ficou bom assim? Eu não tive tempo não, professor, mas hoje eu vejo ele mais tarde. Perfeito. Então, lembrando, né, gente? Toda vez que assistir o vídeo, pega um papel e uma caneta, coloca um rascunho do lado, tipo, ó, o professor falou aqui de competência tal. Ô, professor, explica de novo que eu não entendi no vídeo, ou você falou isso no vídeo, eu não entendi muito bem. Então, fiquem tranquilos. E aí, até amanhã, eu já posto a aula 2 nossa, para vocês fazerem o mesmo. Volto a falar, turma. Eu preciso que vocês participem desta aula segunda e tragam dúvidas da minha aula postada e do material que eu estou colocando para vocês. Se vocês não trouxerem, de nada vai adiantar eu estar aqui com vocês. Eu preciso dessa provocação suas comigo, e vice-versa. Mais alguém? Professor, perdão, eu de novo aqui. Não, fica à vontade. Só uma dúvida que ficou diante da explicação sobre delegar. Ao delegar para outro ente, torna-se obrigação daquele ente a função? Na verdade, torna-se, tá? Mas quando eu delego, eu não perco controle sobre isso também. E ao delegar, eu crio também condicionantes para isso. Então, exemplo, no exemplo que eu dei, que nós temos aí, no final do curso, a gente vai aprender que a gente tem um imposto sobre o território rural, que é um imposto que o agro paga aqui no Brasil sobre a terra deles, sobre os campos, tá? E aí existe essa demanda, e existe essa colocação que ele é devido para a União. Então, quem cria a lei dele, quem faz tudo, quem tem a regra de tudo, é a União. Só que existe uma disposição constitucional, que mais na frente a gente vai ver, que fala assim, se o município quiser recolher o valor, ficar com este valor e fiscalizar e cobrar, ele tem que fazer um convênio com a União. Então, ele vai perante a União, faz um convênio, fala, olha, a partir de amanhã eu vou fiscalizar os agricultores aqui, que é muito mais fácil eu fiscalizar, cobrar e notificá-los de qualquer coisa. Qual que é a contrapartida do município? Ele recebe esse dinheiro e fica com ele todo, porque a União delegou para ele essas atribuições. Isso tem na Constituição, mas na frente a gente aprende isso, lá no artigo 156. Tá? Aí vem um município, então, que agora tem a competência delegada,
e vira e fala, eu vou dar um desconto para todo mundo que tem terra aqui. Ele pode fazer isso? Não. Porque a competência que foi passada para ele foi apenas uma competência de fiscalizar e cobrar. E ele não pode fazer nada que ele não tenha competência. Exemplo, modificar a lei para cobrar mais barato ou para dar um desconto, para fazer alguma coisa. O município não. Então, quando eu delego uma competência, essa competência delegada, ela tem que ser o quê? Respeitada. E caso ela não seja respeitada, eu revogo a minha delegação. Tipo, hoje eu delego a Cecília para me representar num tal lugar. E a Cecília me representou muito bem, eu vou delegar ela sempre. Mas e se amanhã ela não estiver me representando tão bem? Eu revogo a delegação que eu falei. A partir de amanhã, a Cecília não me representa mais. Então, é só um exemplo para vocês terem uma ideia da importância disso. Tá ok? Ajudou, Cecília? Ajudou sim, perfeitamente. Mais alguém, turma? Ô, professor, Diga, Elza. Tá boa? tudo bem? Aqui, eu queria pedir, por favor, se você posta o vídeo para mim, que foi a primeira vez que eu loguei a aula, que eu faço agora, quer ver? Pode falar, pode continuar falando. Eu faço o 8º período e fiquei devendo essa matéria. Joia. E você está fazendo o 8º comigo também? Você não, é porque foi só a primeira semana, na semana passada. Você está dando aula no 8º também, mas eu não tive aula com você ainda no 8º. Então, vou ter esse prazer daqui a pouquinho, se Deus quiser. Você vai dar aula às 9 horas? Sim, sim. Eu vou repostar aqui no grupo nosso, Elza, a aula, que já está gravada. Gente, vocês podem gravar aí, ó. Mandei aqui de novo. Daqui a pouco vai, porque não está online, não. Deixa eu entrar aqui, que aí funciona esse trem. Além disso, tem meu canal do YouTube, que é meu nome completo, que eu vou mandar aqui para vocês, que é só vocês inscreverem lá, porque na hora que eu postar a aula, postar o material lá, vocês recebem uma notificação e vocês começam a assistir lá, a aula lá. Então, como que eu combinei com a turma, até para os novatos que estão chegando aí? Toda semana, a gente tem essa aula aqui, segunda-feira, às 19 horas. Mas antes da nossa aula, eu vou postar um vídeo explicando a nossa matéria semanal. Gravado, eu falando sozinho, tudo bonitinho. E posto também lá no Sistema Faculdade, que é o sistema que vocês têm acesso, o material didático escrito. Então, o que eu preciso antes da nossa aula, toda segunda às 19 horas que vocês façam? Assistam um vídeo e leiam o material que está lá disponível. Só que não é só assistir e ler. Vocês têm que parar, pesquisar, escrever. E tudo que vocês tiverem em dúvida com base nisso, vocês vão anotar, porque a nossa aula de segunda é isso aqui. É um bate-papo, é um bate-bola para a gente o quê? Alinhar e tirar dúvidas e conversar a respeito disso tudo que a gente está montando aqui. Combinado? Entendi. É porque eu perdi as primeiras aulas. Não, sem problema. Fica extremamente à vontade, que também não é só você também não, Elza. Fica à vontade, tá? E semana que vem, turma, eu já passo o nosso primeiro trabalho que a gente vai fazer. Tá? Na aula de semana que vem eu já explico, passo isso tudo bacaninha para vocês. Mais alguma dúvida, turma? Não, obrigada, professor. Nas ordens, meu bem. Quem quiser e precisar, pode me chamar no Zap também. Estou à disposição, tá, gente? Se eu não responder na hora, assim que eu puder, eu respondo e chamo. Tá? Mais alguma dúvida, turma? Sérgio, como é que você está? Tudo bem? Ixi, quis me responder, não. Ô, turma, então tudo bem. Aguardo vocês semana que vem e, por favor, assistam às aulas. Amanhã eu já posto a aula 2 nossa para semana que vem também. Tudo bem?
Tudo bem, Tranquilo. até às 9 horas, Beleza. professor. Então tá joia, gente. Um Tchau, abraço, tchau, fica com obrigada. Deus. Excelente semana para vocês, viu? Falou, professor. Boa noite. Até já, professor. Tá, até já. Com Deus. Com Deus também. Tchau. Tchau.